Boa tarde. Eu estava temeroso aqui da internet dar pau, porque demorou a entrar a transmissão ao vivo, caiu uma água aqui na serra, né? E vamos direto, né? Sem fazer grandes introduções, senão eu acabo me perdendo, né? Peixe morre pela boca. Então, vamos tratar dos princípios do artigo 37. Nessa transmissão específica, nós vamos ver legalidade, impessoalidade e moralidade. E aí, numa próxima transmissão, que vai ser o mais rápido possível, vamos tratar da publicidade e da eficiência. Sempre lembrando que a gente está aí como equilibrista de pratos, cuidando do MPRJ, tentando dar um auxílio para o MPU, sem saber ainda qual vai ser a data do MPRJ. Se ele não sair a partir de amanhã, né, ou a partir da semana que vem, né, até o dia 31, eu acho que é provável que ele caia depois do MPU. Aí a gente vai ter que fazer um ajuste de rumo, né, para poder dar uma prioridadezinha para o MPU sem largar de mão o MPRJ, porque os conteúdos são muito parecidos, tá? Tirando aquela parte lá, um cobra o Estatuto da Igualdade Racial, o outro cobra a parte de direitos humanos, tem lá uma pequena diferença, ou melhor, sustentabilidade, né? O MPU vai tratar de sustentabilidade, não é um assunto difícil, dá para a gente cobrir nessas aulas também, é um assunto que eu já estudei, que é um assunto palatável, fácil para qualquer um. Mas voltando aos princípios, né, lá no 37 nós temos a administração pública está sujeita, aliás, a direta, indireta, fundações e seus órgãos estão sujeitos aos princípios, né? Aí, primeiro da legalidade, né? O princípio da legalidade, ele diz tudo, tem tudo a ver com o Estado democrático de direito, né? E permite ao Estado fazer somente aquilo que está previsto ou autorizado em lei, sendo que o particular pode fazer aquilo que não está vedado em lei, né? Eu já dei bastante exemplo sobre isso. E esse artigo 37, ele remonta ao artigo 5º, inciso 2º da Constituição, né? Que é ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é um direito, uma garantia individual, né, do cidadão, isso no Brasil. E claro que a maioria dos países democráticos segue mais ou menos essa toada, né? Então, isso é bastante básico, né? No setor público, né, conforme eu estava falando, a lei condiciona a ação estatal, né, seja determinando que a administração pública tome uma providência, né, que seria uma ação vinculada, né, vinculada à lei, ela determinou, você está vinculado a cumprir aquela determinação, seja autorizando, né, e aí você vai lançar a mão do poder discricionário, que vai estar em poderes administrativos, que é um assunto que veremos em breve em direito constitucional, que são os poderes. Então, nós temos lá poder hierárquico, poder disciplinar, poder vinculado, poder administrativo, poder regulamentar, talvez me tenha me fugido mais algum, e o poder discricionário é isso. Vou dar um exemplo básico do que é poder discricionário. O policial está ali fazendo a sua ronda, normalmente ele olha um sujeito que ele considera com atitude suspeita. Porém, ele, ao mesmo tempo, recebe um chamado para uma ocorrência no local próximo. Ele pode optar entre abordar aquele sujeito que ele julgou suspeito ou achar, não, de repente é só uma viagem minha, de repente o cara não está fazendo nada demais, eu vou partir direto para cumprir a ocorrência. Então, ele está lançando mão da discricionariedade, né? Vocês vão ouvir demais essa palavra, oportunidade e conveniência, quando se tratar de direito discricionário. Certo? Pô, já recebi alerta aqui, que eu não sei o que é. Sumiu. Estou morrendo de medo, que está chovendo muito aqui. Então, a razão é bem simples, né? Eu estou usando também o material do Daudi, do professor Renan Araújo, são excelentes professores, e estou usando como base, tá? Não estou plagiando, né? Mas eles falam uma coisa interessante: o povo, por meio de seus representantes democraticamente eleitos, produzem as leis. Indiretamente, o povo produz as leis, né? Elas pautam, elas determinam, delineiam
a atuação estatal, no sentido de quê? De realizar a vontade popular. É dessa forma que funciona a autonomia da vontade. As leis que lá estão, elas partiram em primeira instância, né, ou em última análise, eu não sei bem como se fala isso, partiu do povo. O povo elegeu um parlamentar e o parlamentar foi lá e determinou aquela lei. Determinou não, votou, publicou, enfim, discutiram, debateram. Então, diferente do povo, a administração só pode agir segundo a lei, né, que se chama em latim secundum legem, e nunca de forma contrária à lei, que é contra a legem, e também não pode agir além da lei, inventar, improvisar, que seria praeter legem, certo? São expressões que costumam cair em concurso, são fáceis, né, de você entender, se você prestar atenção, é mais ou menos parecido com o português, né? Então, em sentido amplo, o agente público está sujeito a todos os regramentos, tá, constitucionais e todos os princípios, já falamos bastante sobre princípios e estamos falando sobre eles agora. Então, basicamente é isso. E para dar uma aprofundada, o princípio da legalidade, ele pode ser subdividido em 3 dimensões, em 3 subprincípios, tá? Que é o princípio da juridicidade, o princípio da primazia da lei e o princípio da reserva legal. Certo? O que é isso? O princípio da juridicidade é um princípio moderno. Tá? Ele está muito sendo usado no direito administrativo, mas ele vale para tudo, no direito em geral, que é você respeitar não somente as regras, mas os princípios, e também seguir a ética, né, os bons costumes. Ele é um princípio da legalidade amplificado, ampliado, né, repaginado, reformulado, certo? Esse é o princípio da juridicidade. Ele vai cair bastante nas próximas provas, porque ele é relativamente novo. Se não é novo, ele foi adotado no Brasil, né, em doutrina e etc., há relativamente pouco tempo. O princípio da primazia da lei, nós já falamos sobre ele. Ele é o princípio da legalidade de forma mais estrita, né? A lei vai sempre primar sobre a autonomia da vontade. Então, se você deseja fazer algo, mas esse algo não está de acordo com a lei, o que vai ter primazia entre uma decisão e outra? A lei, certo? Então, caso você cometa esse ato, que é contra a legem, ou contra a legem, não sei bem qual é a pronúncia, vai prevalecer o princípio da primazia da lei. E o princípio da reserva legal, certo? Que é o princípio de lei em sentido estrito. O juridicidade diz respeito à lei em sentido amplo, pega princípios e outros atos normativos secundários. Já o princípio da reserva legal é quando a gente vê na Constituição, por exemplo, na forma da lei disporá sobre, conforme a lei. Então, aí é porque está sendo exigido lei em sentido estrito, lei formal, que será votada. Se for na Constituição pelo Congresso Nacional, se for na Constituição Estadual pela Assembleia, e assim por diante, certo? Esses princípios eles visam reduzir cada vez mais a discricionariedade do agente público, né, para que o agente público evite a praticar abuso de poder, enfim, e que a discricionariedade, que é aquela liberdade que o agente tem, para que ela seja cada vez menor, para que ela fique cada vez mais restrita, com fins sempre, tá? O final último da Constituição e de todas as leis que a gente vai estudar, e vocês vão aprender e entender isso uma hora, é a finalidade do interesse público. É o interesse, é a indisponibilidade do interesse público, é a supremacia do interesse público, certo? Então, nós temos basicamente essas 2 vertentes, né? O princípio da legalidade, a administração seguir a lei, e a juridicidade, que é a administração seguir o ordenamento jurídico como um todo, certo? E aí eu vou pegar aqui trechos que os professores trouxeram, né? O Alexandre Maza, que é um doutrinador, escreveu aí o Manual de Direito Administrativo, que está disponível para quem quiser comprar, a editora Saraiva. Ele defende o desdobramento da legalidade em 2 dimensões, ou subprincípios, conforme eu havia falado. Primazia da lei e princípio da reserva legal. Ele não fala ainda em juridicidade.
Talvez à época ainda não estava em voga esse princípio. A primazia da lei constitui a face negativa, né? Ou seja, ela determina tudo aquilo que a administração não pode fazer, ou seja, a administração não pode agir contrariamente à lei, certo? Então, existe lei para aquilo, a administração tem que seguir, né? Já o princípio da reserva legal, né, ele tem com conteúdo mais restritivo, né, conforme aqui o material que eu estou lendo, representa o lado positivo da legalidade. Ele reforça a ideia de que somente a lei inova o ordenamento jurídico. Então, ele, de certa maneira, ele está exigindo do legislador trabalho, que ele promova mais leis, que ele regulamente mais assuntos, enfim, e que ele dê seguimento à sua atividade legislativa. Então, ele exerce um efeito positivo, tá? Reserva legal, está mandando fazer, né? Está reservando determinada matéria à lei, tá? Isso é bem interessante, vale a pena você refletir sobre isso, pegue seu material, leia sobre o assunto, tá? Concluindo aqui, os atos administrativos só podem ser praticados secundo legem, mediante autorização ou determinação legal. Por isso, nós precisamos ter a reserva legal sempre ali, balizando a atuação dos legisladores e depois de quem vai seguir a lei, né? Quem vai executar a lei, que é o executivo, e quem vai decidir as contendas, né? E os desafios, né? Os processos e, enfim, os embates, né? Os embates e debates, em última análise, que vai ser o Poder Judiciário. Nós temos também, assim, em relação ao princípio da legalidade, algumas exceções, certo? Eu vou citar as medidas provisórias que estão na CF no artigo 62, tá? Vá lá no processo legislativo e leia sobre medidas provisórias, tá? Que são atos, como o nome diz, provisórios. Estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa está no 136, tá? Na parte da gestão de crises, né? E o estado de sítio vem logo em seguida, 137 a 139. Temos, então, que as medidas provisórias consistem em atos praticados pelo chefe do executivo em situações de relevância e urgência. Então, só se vale lançar medida provisória em atos que demandem relevância e urgência. Por quê? Porque não é função típica do presidente da República legislar, mas ele tem essa prerrogativa, além dos decretos autônomos, que vamos falar em momento oportuno. Então, ele pode editar uma determinada medida provisória, desde que haja relevância, desde que haja urgência. Muita gente considera a medida provisória uma exceção ao princípio da legalidade, tá? As medidas provisórias valem por 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60, e se nesse período elas não forem convertidas pelo Congresso em lei, elas expiram e passam a não valer mais, a vigência delas acaba, a eficácia delas acaba. O estado de defesa, né, é uma medida que pode ser decretada pelo presidente da República, e para isso ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são dois órgãos que nós vamos ver quando tratarmos do poder executivo, certo? Isso é quando está ameaçada, né, para restabelecer, preservar a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, né? Poderia ser, na tragédia do Rio Grande do Sul, por exemplo, decretar estado de defesa. Se eu bem me lembro, não foi necessário, porque houve só a parte natural da tragédia, mas poderia. Além do estado de defesa, né, como exceção ao princípio da legalidade, a segunda, temos também o estado de sítio, certo? Lembrando que o estado de defesa ele restringe determinados direitos sem necessidade de lei, ou seja, não precisa passar pela Casa Legislativa, no caso, o Congresso Nacional, nem Câmara dos Deputados, nem Senado Federal. Por isso, ele é mais uma exceção ao princípio da legalidade. Por fim, o estado de sítio também poderá ser decretado pelo presidente da República, ouvidos também o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E como é uma medida mais gravosa, o estado de sítio ele vai restringir e muito direitos e garantias individuais, temporariamente, exige
exige-se também, estou falando rápido e vou me enrolando, até mesmo a autorização do Congresso Nacional. De qualquer maneira, essa restrição de direitos, né, ela é temporária e é considerada uma exceção ao princípio da legalidade. Passando agora ao princípio da impessoalidade, lá no 37, LI, né, impessoalidade. Ele possui diversas dimensões, é um princípio muito rico e ele cai muito em prova, costuma até cair mais em provas, certo? E ele possui diversas dimensões. A primeira dimensão que eu destaco é a finalidade do interesse público, ele precisa cumprir essa finalidade. Então, de que maneira? Conforme Eli Lopes Meireles, né, como sendo ele tem esse princípio como sendo a imposição ao administrador público, que só pratique ato que para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressamente ou virtualmente como objeto do ato de forma impessoal. Isso está um pouco abstrato, vamos tentar... vamos conseguir, inclusive, esclarecer agora. O princípio da impessoalidade ele proíbe favoritismos, perseguições por parte do gestor público, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, é mais um comentário extraído da doutrina. Tá? E, segundo ele se traduz, né, ou ele traduz a ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Né? Nem beneficiar, nem denegrir, nem prejudicar, nem prejudicar ninguém. Sejam por simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas, não podendo interferir na atuação administrativa e muito menos em interesses sectários, de facções, né, de grupos fechados, de panelinhas, vamos dizer assim, ou de grupos de qualquer espécie, certo? Caso um ato seja praticado com finalidade diversa do interesse público, né, ou seja, com pessoalidade, o camarada fez aquilo não visando o interesse público, ele fez visando seus interesses pessoais, né? Algo previsto no ordenamento jurídico, buscando satisfazer o interesse pessoal do agente, o ato será nulo, já que foi praticado com desvio de finalidade. A gente também vai ver isso em poderes administrativos quando a gente tratar de abuso de poder. Uma das modalidades do abuso de poder é o desvio de finalidade. Outra é o excesso de poder, o excesso de competência. E nós vamos tratar isso em poderes administrativos, que é um assunto que está perto de chegar. Acho que está, né? Ou seja, um exemplo, né, de desvio de finalidade e da pessoalidade, né, que é a quebra da impessoalidade, é remover um servidor para outra localidade do país com finalidade de punir. Então, você é lá um chefe, né, de algum poder, você remove um subordinado seu, o cara mora no Rio Grande do Sul, você remove ele para o Amazonas. Porque, não, só para sacanear o cara estava enchendo o teu saco lá, estava sendo contra você sob alguns aspectos, estava prejudicando o seu trabalho, entre aspas, né? Estava te cobrando, estava dizendo que você chega tarde, qualquer coisa. Você criou uma animosidade com aquele sujeito, e aí você tem essa possibilidade de remoção no interesse público, você manda o cara para um lugar para 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros de distância de onde ele está, para se ver livre dele e, ao mesmo tempo, dar uma sacaneada, né? Dar uma bagunçada na vida do cara. Bom, ainda que a localidade de destino esteja com servidores em situação de carência, então, no exemplo aí, Rio Grande do Sul, Amazonas, né? Dei exemplos extremos. Ainda que precise de funcionários lá no estado do Amazonas, o simples fato do ato ter sido cometido com pessoalidade, né? Com o objetivo de em detrimento daquele funcionário, ele torna-se inválido, certo? Por desvio de finalidade. E o agente que cometeu esse ato está sujeito à quebra de princípios, inclusive cair na lei de improbidade administrativa e de sofrer outras sanções, até mesmo uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, etc. Nós temos também que há situações em que interesses particulares não estão em conflito com o interesse público. É o que ocorre nos chamados atos administrativos negociais e nos contratos públicos, nos quais, em geral,
o interesse particular está alinhado ao interesse público. Então, ocorre uma licitação. Tem-se o vencedor da licitação, depois de todo o processo licitatório. Nós ainda vamos falar sobre ele. A partir daquele momento, né, em que foi adjudicado o objeto da licitação ao cidadão que ganhou, à empresa que ganhou, os interesses estão alinhados, não são interesses comuns. Um quer ganhar com o serviço que vai prestar ou a obra que vai fazer a administração, e a administração quer a obra feita. São, de certa forma, opostos, mas estão alinhados, né? Eles caminham numa mesma direção, né? Então, nesse caso, é mais difícil você encontrar, ter caracterizado o princípio a quebra, né, do princípio da impessoalidade, da finalidade. Por quê? Porque os agentes estão alinhados, dificilmente um vai querer prejudicar o outro, certo? Um exemplo, também outro exemplo, além desse da licitação, é a concessão de licença para habilitação e a concessão de porte de arma de fogo, em que há um claro interesse privado, até maior do que o interesse público, o que não impede o atendimento do direito privado, caso atendidos os requisitos legais. Ou seja, nesse caso, num ato administrativo chamado licença, né, seja para habilitação, porte de arma e outras licenças que há para exercício profissional, por exemplo, o Estado jamais vai poder negar, né? Então, não interessa quem está ali do outro lado, né? Qual é a pessoa que está ali do outro lado exigindo a licença. Se ela cumprir todos os requisitos legais, está cumprido, está aperfeiçoado todo o processo administrativo que gira em torno daquele ato, que vai ser um ato de concessão, né? Um ato, salvo engano, negocial, né? Um ato, melhor, autorizativo, e a licença vai ser concedida, né? Seguindo aí nessa esteira, o mandamento está ligado à ausência de subjetividade na atuação administrativa, né? Sempre é preciso agir de forma objetiva, não subjetiva, né? De sorte que a Lei 9784, que regulamenta o processo administrativo no âmbito federal, eu já falei várias vezes sobre isso, fala em objetividade no atendimento ao interesse público. Segundo a própria lei, no artigo 2º, parágrafo único, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios aí o inciso 3º, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Isso a gente vai ver mais à frente, certo? E espera aí que eu apertei aqui, eu pulei uma página e vamos ter que voltar. E no inciso 8º da mesma lei, interpretação de norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, isso deverá ser observado no processo administrativo, certo? Essa é a lei, né, 9784, lei do processo administrativo. A segunda dimensão do princípio da impessoalidade, né, vem depois da finalidade do interesse público, é a vedação à promoção pessoal. Inclusive, ela está esculpida lá na Constituição Federal, a partir do artigo 37, né? Segundo Marcelo Alexandrino, trata-se de vedação à pessoalização das realizações da administração pública. Ou seja, o camarada faz uma obra, constrói uma escola, constrói um hospital e traz algum benefício, né, de interesse público, ele não pode, por isso, usar lá, botar uma plaquinha lá com o seu nome. Esta obra foi construída pelo prefeito José dos Anzóis, parabéns para ele, é um homem honrado, um homem honesto. Ou seja, ele está usando da máquina pública, porque no final das contas não foi ele que fez a obra, ele simplesmente é um agente que está ali com aquela obrigação, né? Então foi feita provavelmente uma licitação, gastou-se dinheiro público, não é um presente que ele está dando para o povo, ele está usando o dinheiro do povo para fazer uma coisa que se dirige ao povo e que deve ser feita ao povo, uma prestação de serviço ou a cessão de um bem de capital, né? No caso de hospital, uma coisa que vai durar anos, entendeu? Décadas, né?
E aí nós temos o mandamento constitucional do artigo 37, no parágrafo 1º, que diz exatamente isso: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, não é porque o prefeito ou governador fulano de tal deu cabo a tal obra, e a obra ficou muito boa e vai prestar um grande serviço à sociedade, que ele vai lá botar a foto dele, da mulher dele, do filho dele, usar o nome dele, botar uma placa de inauguração com o nome dele, sabe? Nada disso pode ser feito. Não pode haver a promoção pessoal. Ele está sujeito a sanções, né? A improbidade administrativa e a outras sanções previstas em lei, certo? E falando em improbidade administrativa, né, nós podemos dizer que a partir da Lei 14.230 de 21, que promoveu grande alteração na LIA, Lei de Improbidade Administrativa, né, a promoção pessoal de agentes públicos por meio de publicidade oficial, que é isso a que nós estávamos nos referindo, além de ser conduta ilícita, né, inconstitucional, passou a ser enquadrada como ato de improbidade administrativa na modalidade de violação a princípio. Então, vamos ler aqui essa lei no que diz respeito a essa parte especificamente. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. E aí, no inciso 12, aquilo de que nós estávamos falando. Praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37, que nós acabamos de ler, da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público, né? Elogio, promoção pessoal e personalização dos atos, ou seja, aquela obra é uma obra do Estado, é uma obra da Prefeitura, é uma obra da União, ela não é uma obra do presidente, governador ou prefeito fulano de tal. E personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos, certo? Por exemplo, a campanha de vacinação seria um exemplo. E aí a gente segue, né? A respeito destas duas acepções do princípio da impessoalidade, né, que é a finalidade e a vedação à promoção pessoal, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, vocês vão ouvir falar muito dela em direito administrativo, leciona que o primeiro, né, a finalidade, o primeiro sentido consiste em observar a impessoalidade em relação aos administrados, uma vez que norteia a finalidade da atuação administrativa em relação a eles. E, segundo a própria professora, na segunda acepção, podemos observar o princípio da impessoalidade em relação à própria administração, impedindo promoções pessoais por suas realizações e também fazendo com que os atos praticados por um funcionário público sejam imputados ao seu órgão ou entidade, e não a ele. E é por causa disso que existe um fato interessante, que também cai em prova, que é o agente putativo. O que é o agente putativo? É um camarada que, por algum erro ou por alguma ilegalidade, caiu de paraquedas na administração pública, atuou por um período como servidor público, sendo que houve ilegalidade, ou ele não passou no concurso, ou ele se disfarçou de policial, entendeu? E efetuou uma prisão, ainda que a prisão fosse legítima, fosse um bandido, levou o cara para a delegacia, fez o registro de ocorrência e tudo, só depois descobriram. Aí esse cara vai ser punido também. Mas aquilo que esses exemplos de agentes fizeram, enquanto tiveram aparência de legalidade, aparência de funcionários públicos, né? O cara botou uma roupa igual a da polícia e fez o papel de um policial, por exemplo, ou o outro lá vestiu lá uma roupa e conseguiu enganar todo mundo de uma forma ou de outra e atuou por 3 dias em uma repartição pública e fez tudo certo. Concedeu licenças, alvarás,
e, enfim, atendeu as pessoas corretamente, polidamente, com urbanidade, fez tudo certo. O que acontece? Baseado no princípio da segurança jurídica, não vale a pena anular os atos desses malucos que podem ter aparecido, né? Estou falando de malucos, mas tem casos em que é por um erro, enfim, são casos mais complexos, não vale a pena falar. A questão do maluco ilustra muito bem melhor. É o agente putativo. Ele, por um período, exerceu ilegalmente, irregularmente, a função pública, cometeu atos corretos, então os atos que ele concedeu, as licenças, os atos que ele praticou, o que ele fez em prol da coletividade, durante aquele período lá em que ele ficou exercendo aquela função, né, ele é um agente putativo. Tudo que ele fez vai ser imputado ao órgão e não a ele. Por isso, esses atos, se forem de acordo com a lei, vão ser atos considerados plenamente válidos, para não ter que, né, descumprir com a segurança jurídica. O cara vai lá, é atendido por um maluco lá que está disfarçado de servidor público, o cara faz tudo certo, ele tem o atendimento dele satisfeito, sai dali feliz da vida, 3 dias depois, olha, aquele cara lá era um farsante, o que você conseguiu aqui perante a administração vai ter que ser desfeito, você vai ter que fazer tudo de novo. Não vale a pena. Daí a figura do agente putativo, tá? Eu acho isso muito engraçado, essa teoria, né? Na verdade, não é uma teoria, é uma possibilidade, né? E aí nós vamos seguindo aqui para concluir esse princípio da impessoalidade, tá? Tendo como exemplos clássicos do princípio da impessoalidade o concurso público, né? E a licitação, né? E vamos dar uma lida no artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Já lemos bastante sobre isso na organização do MP, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, salvo o cargo em comissão, em que o dirigente pode escolher alguém, até mesmo um amigo, por julgá-lo capaz de executar aquela função, em geral, todas as funções de funcionário público ou emprego público, cargo ou emprego público, vão estar sujeitas a concurso público, impessoalidade, entendeu? Vai ser nomeado quem passar no concurso, e não qualquer pessoa que vai ser chamada lá pelo prefeito, pelo governador, pelo vereador, etc. Como já foi na administração patrimonial há muito tempo atrás, né? Esse é um princípio muito da administração burocrática, que, diga-se de passagem, não foi eliminada do sistema brasileiro. Ela apenas, hoje em dia, convive mais ou menos em harmonia com a administração gerencial, que visa mais a eficiência, a eficácia, a efetividade, certo? Mas qualquer questão que diga que houve um rompimento com a ordem burocrática, ou seja, não há mais o sistema burocrático no Brasil, ela está errada, porque ele ainda existe. E o concurso público e a hierarquia e o profissionalismo são exemplos de requisitos da teoria da burocracia. E no inciso 21, né, do artigo 37, ressalvados os casos especificados na legislação, ele vai tratar da licitação. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ou seja, igualdade, impessoalidade, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, eu sou lá, estou participando de uma licitação, tenho uma empresa, o que vai ser exigido de mim é a parte econômica e técnica. Não vai exigir que eu seja amigo do dirigente do órgão que está licitando, amigo de um deputado, amigo de um senador, nada disso é relevante. E, por fim, não sei bem se por fim, mas outra dimensão, outro subprincípio da impessoalidade é chamado de
impedimento e suspeição, os quais visam a afastar o conflito de interesse nas decisões administrativas e, assim, preservar sua objetividade. Vou dar um exemplo. Está havendo um processo disciplinar contra determinado funcionário que pisou na bola, cometeu algo errado. Todo mundo sabe lá dentro que ele tem um cara que é inimigo dele, que eles não se dão bem, um não gosta do outro. Ninguém vai colocar na comissão que vai cuidar do processo, né, geralmente formado por 3 servidores, um cara que é inimigo dele, entendeu? Por quê? Porque esse cara é impedido, é suspeito de participar daquela comissão, porque provavelmente ele vai querer julgar e condenar o cara, né? Vai julgar de forma negativa aquele sujeito. Então não vai ser assegurada a ampla defesa no melhor sentido, né, da expressão, né? O contraditório também não vai ser prejudicado. Então, o impedimento e a suspeição são uma outra dimensão. Lembrando que impedimento e suspensão ocorrem a rodo nos processos judiciais, tá? Criminais, por exemplo, e civis também, certo? De acordo com a Lei 9784, tá? Para finalizar, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até 3º grau. Então, nem o cara que tenha participado como perito, testemunha ou representante, nem se tais situações tiverem ocorrido com relação ao cônjuge, né, desse perito, ao companheiro ou parente e afins até o 3º grau. Tá? 3º grau é o seguinte, eu, né? 1º grau é meu pai e meu filho ou minha filha, certo? 2º grau, em linha direta, são meus avós ou meus netos, também 2º grau. E esposa, tá? Ou companheira, também é considerado parente de 1º grau. A partir do momento que você contrai uma união estável, mesmo que não seja um casamento, aquela pessoa, se você é mulher, um homem, e vice-versa, não importa aí se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. O companheiro ou companheira passa a ser seu parente de 1º grau, certo? Então, 3º grau, um bom exemplo, é um neto seu ou seu avô, tá? E 3º, esteja ligado judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Isso num processo, né, administrativo. Nós vamos parando por aqui, a gente ia falar também da impessoalidade com relação aos precatórios. É algo menos importante, que dificilmente cai em prova, mas provavelmente no próximo vídeo eu vou fazer uma revisão desse vídeo agora, que ficou meio grande, e aí vou tratar também, falar um pouquinho dos precatórios, fazendo uma revisão de tudo que a gente falou com relação ao princípio da legalidade e da impessoalidade. Depois a gente segue com a moralidade, publicidade e eficiência, ok? Tenham todos aí um bom domingo, boa tarde.